Boa noite, turma da automação do 7. Aqui é o professor Lucas. Vamos à sequência da nossa disciplina de acionamentos elétricos. Lembrando o nosso tópico de discussão aí, a gente está falando um pouquinho sobre sistemas trifásicos. E na última aula a gente entendeu um pouquinho melhor sobre esses sistemas e a gente conheceu as ligações em estrela e triângulo, né? Ou Y e delta. São os dois nomes comuns aí também, tá? Então, ligação estrela é a mesma coisa que ligação em Y. Ligação triângulo é a mesma coisa que ligação em delta. A gente percebeu que tem algumas particularidades entre o que a gente chama de corrente de linha e corrente de fase. Então, para a gente entender um pouquinho melhor esses conceitos de corrente de linha e já começar a familiarizar com essas fórmulas, eu trouxe para vocês um exercício. Eu vou fazer um exemplo e eu deixo outros exemplos relacionados a ele para vocês fazerem, tá? Então esse exercício traz um exemplo de uma rede trifásica com uma tensão de linha. Então informação relevante aqui, ó, tensão de linha igual a 11.000 volts, passando por um transformador cuja relação é de 50 para 1. A gente não viu transformadores, mas basicamente o que um transformador faz é reduzir ou aumentar uma tensão em determinada proporção. Então esse transformador reduz a tensão em 50 vezes, perfeito? No secundário está ligado a uma carga trifásica puramente resistiva e equilibrada. Então esta carga aqui, puramente resistiva, está equilibrada. A gente já entendeu o que é o conceito de uma carga equilibrada, perfeito? Então vamos começar a dar valores ao nosso esquema aqui, ao nosso desenho. Eu tenho que nessa alimentação R, S e T, que está numa conexão em triângulo, né? Observe aqui que os três têm um ponto em comum, é de 11.000 volts. Tá? Então minha tensão de linha nessa alimentação em triângulo é 11.000 volts. Como a gente tem a relação de tensão de fase para tensão de linha numa ligação em triângulo, eu vou calcular a minha tensão de fase. Então, a minha tensão de fase nessa ligação em triângulo, que eu estou chamando de primário, então primário é antes da transformação, ou seja, a transformação é a ligação que está em triângulo ali, eu vou ter que a minha relação de tensão de fase no primário é igual a tensão de linha do primário dividido por raiz de 3. É aquela fórmula que a gente já viu na última aula. Tá? Realizando essa operação, eu encontro 6.350,85 volts. De transformador, o que eu tenho é que a tensão de fase no primário, ou seja, VFP, é igual à tensão de fase do secundário dividido pela relação de transformação. No nosso caso, a relação de transformação é 50. Então, o que eu só reescrevendo de forma mais bonitinha, né? Aquela equação ali. A tensão de fase do primário é igual à tensão a tensão de fase do secundário é igual à tensão de fase do primário dividido por 50, que é a nossa relação de transformação. Isso daí vai me dar um valor de 127 volts, tá? Como eu tenho uma ligação em delta aqui, e a tensão de fase é 127, em uma ligação delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha. Então, eu tenho o meu valor de tensão de linha também igual a 127 volts. Perfeito? O que vai ficar de exercício para vocês é com relação a essa carga. Essa carga, ó, ponto em comum. Isso aqui é uma conexão em estrela. Perfeito? Então, eu vou querer as informações desta carga.
tá? Dessa conexão em estrela. Então, turma, nós, a partir de uma tensão de linha lá no início do primário do transformador, a gente foi encontrando as outras tensões de linha e de fase. Eu peço para vocês a tensão de carga, ou seja, a tensão da carga R. No enunciado tem uma informação de que a impedância, ou seja, a resistência, é de 100 ohms. Então, a partir do momento em que vocês têm a tensão na carga e tem a resistência, vocês conseguem me encontrar a corrente da carga, tá? E fazendo o caminho inverso agora, vocês vão buscar a corrente de linha do secundário, a corrente de fase do secundário, a corrente de fase do primário e a corrente de linha do primário. Perfeito? Eu vou postar esses slides além do vídeo e vou postar também as respostas para quem fizer conferir, tá? Ver se deu tudo certinho. Na próxima aula, a gente faz mais exercícios e a gente faz a correção desse exercício. Perfeito? Até mais, pessoal!